som aqui, pastor Edenilson. Olhando para a soberania de Deus nos tempos de crise. Viu? Nos tempos de crise nós temos que olhar para a soberania de Deus, porque Ele é soberano, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é demais. Já está certo o som aí? Ok, pastor Denilson, você tem uma benção e venha nos abençoar. Deus abençoe. Amém, irmãos? Boa noite a todos, amém? Prazer mais uma vez a gente estarmos juntos aqui na casa de Deus, né? Para engrandecer o nome do nosso Deus, amém? Quero deixar também um grande abraço para os meus irmãos que estão em casa, nos assistindo, né? E participando desse culto de adoração a Deus através das redes sociais. Então, que Deus possa estar visitando cada um dos nossos irmãos também nos seus lares. Amém? Então, para a gente ganhar tempo, né? Vamos iniciar essa mensagem fazendo oração, pedindo que Deus possa estar abrindo o nosso entendimento, falando aos nossos corações, ministrando a sua paz sobre nossas vidas, para que a gente possa receber de Deus, né, uma porção que vem de Deus, para que a nossa força seja restabelecida, para que, né, o Senhor venha trazer vigor ao nosso ser, para a gente continuar a nossa caminhada com Ele. Amém? Feche os seus olhos, eu convido você também que está em casa para estar orando junto comigo em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, te agradecemos pela oportunidade e liberdade que temos de entrar, ó Deus, diante da Tua santa e gloriosa presença. Muito obrigado pela manifestação do Teu Santo Espírito aqui neste local. Obrigado, Deus, por cada vida que foi conduzida por Ti até esta casa de adoração. Que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade para falar, ó Deus, aos nossos corações. Que o Teu Santo Espírito também esteja visitando famílias que estão nesse momento nos acompanhando através, ó Deus, do nosso canal no YouTube. E que a Tua graça, a Tua paz, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, venha alcançar cada um dos Seus filhos nessa noite. Assim, ó Deus, eu oro, Senhor, como também repreendo, Senhor, todo espírito de resistência que luta, ó Deus, contra, ó Deus, a pregação do Teu Evangelho e da Tua Palavra. Que nesse momento vai caindo por terra tudo aquilo que não provém de Ti. Tira todo o pensamento, tira toda a amargura, tira todo o impedimento, ó Deus, que muitas das vezes, ó Deus, trabalha, ó Deus, desconstruindo o conhecimento de Deus na nossa vida. E vai ministrando a Tua paz sobre nós, Senhor. Assim eu oro, ó Deus, e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Bom, nós vamos estar falando, né, o tema dessa mensagem, olhando para a soberania de Deus nos tempos de crise. Eu acredito que no momento que nós estamos vivendo em todo o mundo, essa ministração é muito oportuna, porque ela fala sobre o comportamento que nós devemos ter como igreja de Cristo, como filhos e filhas do Deus vivo, diante da crise que nós estamos vivendo em todo o mundo. Uma crise global, por conta da pandemia, né, o Covid-19. As notícias diariamente não são boas, são realistas, onde nós devemos ter prevenção, cuidados, onde nós devemos ter muita cautela quando sair de casa, quando nos deslocarmos até os nossos trabalhos. Então vivemos momentos difíceis. A cada dia que passa, as notícias são piores. Então é nesse momento, no momento de crise, que nós devemos crer
na soberania de Deus, que Deus é soberano e que Ele está no controle de todas as coisas. Nada foge do controle do nosso Deus. E para nós estarmos meditando a respeito desse tema, eu escolhi aqui, Deus colocou no meu coração, o Salmo 102. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, fazendo um favor. Você que está em casa também. Salmo 102. Bom, e a gente vai estar abordando esse salmo aqui com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Amém? Você que está sem a sua Bíblia, os versículos que eu estarei lendo vai estar passando aqui em cima e você em casa estará passando aqui embaixo. Bom, pastor Edenilson, qual foi o tempo que foi escrito, por quem foi escrito o Salmo 102? Não existe nenhuma informação a respeito do autor e nem do tempo. Lá no título, diz lá, a oração de um aflito. E no subtítulo diz, a oração do aflito que desfalecido derrama a sua queixa diante do Senhor. Mas não diz nem o tempo e nem o autor. Mas através da leitura do Salmo 102, principalmente no verso 20, a gente consegue entender um período histórico que esse salmo foi escrito. Diz assim no verso 20, a fim de ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. Então, quando nós lemos o verso 20, entende-se que fala aqui libertar os cativos, mas a liberdade de cativos que estavam presos fisicamente ou aqueles que estavam na mão do inimigo das nossas vidas. Aí fica também uma dúvida. Mas quando nós vamos aqui para o verso 15, 16, 17, nós conseguimos ter um melhor entendimento, onde diz assim, todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra temerão a sua glória, quando o Senhor reconstruir Sião e se manifestar na sua glória. Então, quando nós lemos o versículo, os versos 15, 16, 17, nós conseguimos entender que o período histórico do Salmo 102 foi quando o povo de Judá estava cativo na Babilônia. Então, foi um período histórico, a gente consegue identificar quando ele fala quando o Senhor reconstruir Sião. Então, esse era um momento histórico, um momento de sofrimento, um momento onde o povo passou por muita escassez, um momento onde as liberdades foram cerceadas, um momento de sofrimento, de morte, de dor, de fome, de miséria. Esse era o momento que o autor desse salmo escreveu esse lindo poema. Então, o Salmo 102 registra aqui o sofrimento de um homem. E isso fica muito bem claro aqui na leitura que nós vamos fazer. Primeiro, ele mostra um sentimento de tristeza, de angústia, de doença, de desespero, de fome. E a gente vai ler junto aqui, para a gente conseguir identificar como que esse homem estava diante de toda aquela circunstância que ele estava passando. Mas como ele mudou todo o entendimento quando ele começa a crer na soberania de Deus. Então vamos ver junto aqui alguns versos aqui para a gente entender. Primeiro, o autor desse salmo, ele estava vivendo um momento de fome. Diz aí, no verso 5, acompanha comigo. Os meus ossos já se apegam à pele, por causa do meu dolorido gemer. Mas ele também estava vivendo um momento de tristeza. Olha aí o verso 4. Cortado como a erva, secou-me o meu coração, até me esqueço de comer o meu pão. Diz também que ele estava vivendo um momento de grande desespero. No 6 diz assim, eu sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas, eu não durmo,
Eu sou como um passarinho solitário nos telhados. Mas diz também que ele estava cercado por inimigos. No 8 diz: os meus inimigos me insultam a toda hora, furiosos contra mim, praguejam com meu próprio nome. Mas diz também que ele estava vivendo um momento de fome. Diz o 9: por pão tenho comido cinza, e as lágrimas se misturam com a minha bebida. Amém? Diante disso, irmãos, você consegue ver um coração atribulado? Você consegue ver uma pessoa atribulada aqui? Você consegue ver uma pessoa sofrida, angustiada, passando por problemas? Está nítido aqui. Mas a gente vai ver que em determinado momento isso vai mudar. Isso vai mudar na vida desse homem. E ele começa a olhar para as circunstâncias de outra forma. No mês de agosto do ano passado, eu me dediquei a estudar os Salmos e fiz uma série de mensagens falando sobre a soberania de Deus nos Salmos. E essa é uma das mensagens que Deus falou muito no meu coração. Agosto do ano passado, quando Deus me deu essa mensagem, nós estávamos vivendo também um momento de muita dúvida, um momento de muita incerteza. Eu, como profissional autônomo, estava passando por muita dificuldade no trabalho, passando por momentos de abalo emocional, porque o dia de amanhã era uma grande dúvida. E Deus colocou essa mensagem no meu coração, nas madrugadas, onde eu acordava para estudar os Salmos, e ali eu consegui, de certa forma, trazer tranquilidade ao meu coração. E comecei a viver dessa forma, acreditando na soberania de Deus de uma forma plena na minha vida, até mesmo nos tempos de crise. Deus, Ele está no controle de todas as coisas, até mesmo nos tempos de crise. Então, às vezes, nós estamos aqui como esse salmista, triste. Às vezes, estamos vivendo uma enfermidade, um momento de desespero na vida, outros passando por fome. Quantos pais de família hoje não têm um prato para dar para os seus filhos? Talvez do lado da tua casa esteja uma pessoa passando fome. Quantas pessoas estão passando por dificuldades no mundo afora? Então, é assim que muitas das vezes nós nos encontramos. Talvez você que esteja aqui na igreja ou nos assistindo em casa, você esteja assim, angustiado, preocupado com o dia de amanhã, preocupado, com as doenças. Mas comece a olhar para a soberania de Deus, que tudo muda ao teu redor. O medo é transformado em esperança. A dúvida é transformada em certeza. As aflições é transformado em paz. E a escassez é transformada em abundância, porque o nosso Deus é o Deus da abundância. Mas vemos aqui que ele começa esse salmo falando sobre esses problemas que ele vivia, mas de uma hora para outra tudo muda no coração dele. E ele diz no verso 12, tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião. É tempo de te compadeceres dela, e já chegou a sua hora. Então a gente vê que ele deixa de olhar para as circunstâncias e ele começa a acreditar no Deus que é soberano. E ele diz, um Deus que permanece para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Ele começa a ver um escape para tudo aquilo que ele estava passando,
para toda aquela aflição que ele estava vivendo. A fome, o desespero, a doença, a tristeza, a falta de sono, tudo isso ele começa a ver um escape quando ele olha para o Senhor. Então, assim eram os problemas que o salmista estava passando. Mas de uma hora para outra ele começa a mudar a sua perspectiva. E isso acontece quando ele olha para o Senhor. E aí ele passa por uma grande transformação. E ele passa a ver mudanças naquele quadro que ele estava vivendo. Vê aí no verso 13 aí, ele começa a ver uma restauração. E ele diz assim: tu te levantarás e terás piedade de Sião. É tempo de te compadeceres dela, e já chegou a sua hora. Então, quando ele vê um Deus que permanece de geração em geração, um Deus que está no controle de todas as coisas, um Deus que governa todas as coisas, ele começa no 13, ver uma válvula de escape. Ele começa a ver no 13, Deus se compadecendo, e a hora da restauração já chegou. Mas diz também que ele passa a pensar na reconstrução do seu povo, porque no 16 diz: quando o Senhor reconstruir Sião e se manifestar na sua glória. Note que os pensamentos estão mudando. Aquele homem que pensava na tristeza, no desespero, na fome, na doença, na insônia, agora ele começa a ver Deus trabalhando na reconstrução de um povo. Começa a ver Deus atendendo a sua oração, porque no 17 ele diz: quando atender a oração do desesperado e não desprezar as suas preces. Então todo o quadro começa a ganhar um novo rumo, quando ele começa a olhar para Deus, quando ele começa a olhar para o Senhor. Olha junto comigo aqui, quando aqui no verso 2, ele fala assim: não se esconda de mim o teu rosto no dia da minha angústia, inclina os teus ouvidos para mim, no dia em que eu clamar, responde-me depressa. Quando a gente vai aqui no 17, a gente já vê ele falando um Deus que atende a oração do desesperado. Então os sentimentos começam a mudar aqui nesse salmo. Quando passamos a olhar para a soberania de Deus, que permanece para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Quando esse homem, o autor desse lindo salmo, começa a olhar dessa forma, os sentimentos são transformados. E é assim que a gente tem que agir nos dias difíceis que nós estamos vivendo, igreja. Olhando para a soberania de Deus e olhando para um Deus que o teu nome permanece para sempre, de geração em geração. É assim que nós devemos viver no momento de crise, olhando para a soberania do Senhor. Um Deus que está no controle de todas as coisas. Sabe o que acontece? É tão difícil botar isso em prática, não é, gente? Você que está em casa, não é difícil botar isso em prática? Nos momentos de dúvida, é difícil acreditar que até mesmo no meio de uma enfermidade, Deus está no controle de tudo. É difícil quando lhe falta o pão, você acreditar que Deus está no controle de tudo. É difícil quando você perde um ente querido, quando você perde um amigo, quando você perde um familiar. É difícil acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. Mas é esse o desafio que nós temos, de acreditar na soberania de Deus, até mesmo quando estamos vivendo um tempo de crise, porque tudo está no seu controle. O que nós precisamos fazer para conseguir transformar esses sentimentos que invadem a nossa vida em sentimentos positivos? Nós precisamos alimentar bons pensamentos. Nós precisamos alimentar na nossa vida bons pensamentos. Nós precisamos
acreditar e crer nas promessas de Deus, nós precisamos olhar para Deus e crer que Ele está agindo. Hoje nós somos alimentados o tempo todo com notícias ruins. E isso contribui para que a aflição, para que a ansiedade, para que a dúvida, para que o medo, para que a depressão, para que a síndrome do pânico faça presente na nossa vida. Então precisamos nos alimentar da presença de Deus, precisamos crer na soberania de Deus, mas precisamos evitar nos alimentar dos lixos que nós encontramos na sociedade aí fora. Precisamos nos alimentar de coisas boas. Eu me recordo que quando estava fazendo essa seleção de reflexões de Salmo, eu lembro-me que um dos autores que eu gosto muito de ler, Charles Spurgeon, ele diz, ele faz um comentário citando um autor, um estudioso americano. Ele diz que em uma revista publicada por este autor, que não me recordo o nome agora no momento, ele diz que apenas 8% das nossas preocupações acontecem de fato na nossa vida. E que 92% é apenas gasto de energia que nós temos. Gasto de energia, porque não acontecerão na nossa vida. Mas por que então nós nos prendemos tanto aos pensamentos negativos? Porque nós esquecemos de olhar para a soberania de Deus. Então o desafio que você tem como igreja, o desafio que você tem, que eu tenho como igreja do Senhor, é olhar para a soberania de Deus até mesmo quando as notícias não forem boas. Esse é o desafio que nós temos. Crer na soberania de Deus, olhar para a soberania de Deus e, mais ainda, procurar nos alimentarmos daquilo que fortalece o nosso espírito, a nossa alma, os nossos pensamentos, que são coisas boas, que são as promessas de Deus, que é a palavra de Deus. É assim que nós devemos. Os dias, irmãos, que nós vivemos, são dias difíceis. E a palavra de Deus está se cumprindo. A palavra de Deus está se cumprindo. E eu quero dizer uma coisa para você. Por mais esforço que você faça, você não vai conseguir mudar o rumo da história, porque já está pré-estabelecido por Deus, já está programado por Deus. E nessa história que já está escrita, diz que a igreja de Cristo vai passar por momentos difíceis, que a igreja de Cristo vai sofrer perseguições. Isso não está muito distante. Isso não está muito longe. Mas é nesse momento de crise, é nesses momentos de perseguição, é nesse momento que eu tenho que acreditar na soberania de Deus, que Deus está no controle de todas as coisas. Então, é nesse momento que eu devo crer que Deus está no controle de todas as coisas. E não se engane, a tendência é das coisas piorarem. A tendência é das coisas piorarem, porque a palavra de Deus está se cumprindo. E essa palavra é bem clara, que haverá dias difíceis. Haverá dias difíceis. E nós só conseguiremos suportar esses dias difíceis se nós olharmos para a soberania de Deus, nos apegarmos com Ele com todo o nosso coração e nutrir o nosso coração com a verdade de Deus, com a verdade bíblica. E esses momentos difíceis vão acontecer até mesmo para passar uma peneira na igreja. Até mesmo para passar uma peneira na igreja. Quando você para ler o livro de Apocalipse, você vai ver que
A cada versículo que se cumpre é um degrau que a igreja sobe em direção à eternidade. Está acontecendo, irmãos, as coisas. Os fatos que estão se desenrolando está acontecendo. Então, eu preciso, como a igreja de Cristo, olhar para a soberania de Deus, até mesmo quando as coisas estiverem difíceis para nós. Eu preciso olhar para a soberania de Deus e crer nessa soberania quando eu estiver passando por uma enfermidade, quando eu estiver desempregado, quando eu estiver com fome, quando eu estiver com sede, quando eu estiver triste. Eu preciso crer nessa soberania. E a palavra de Deus diz que nem um fio de cabelo cai da minha cabeça sem a devida permissão do meu Deus. Nada acontece por acaso na vida de um cristão. Nada acontece por acaso na vida de um filho e uma filha de Deus. Quando eu digo um filho e uma filha de Deus, eu digo aquele que vive o Evangelho de uma forma plena e correta. Aquele que realmente é um servo de Deus e aquele que não vive só de aparência. Então precisamos acreditar nessa soberania nos tempos difíceis, precisamos crer na soberania de Deus e nutrir os nossos corações com essa verdade e também alimentar nos nossos pensamentos coisas boas. Uma passagem que eu gosto muito de Lamentações 3, diz assim, coloca para mim, fazendo um favor. Você não precisa abrir, mas você anota aí para a gente ganhar um tempo. Eu quero trazer à memória o que me pode me dar esperança. Quero trazer o que me pode dar esperança. E ele complementa dizendo, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renova-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Quando esse texto foi escrito, irmãos? Lamentações, foi escrito por Jeremias, momento de cativeiro, momento de tristeza, momento de luta. Vai ver o capítulo 3 todo. Se ele não retrata o mesmo problema que o autor do Salmo 102. Retrata os mesmos problemas, mas ele, no meio da crise, ele começa a ver a soberania de Deus e ele diz, eu quero trazer na memória o que me traz esperança. E o que me traz esperança é que Deus está no controle. É que Deus é soberano. É que a história da humanidade não está sendo escrita por homens e nem por nações, mas por um Deus que está no controle de todas as coisas, até mesmo da morte. Até mesmo da morte. Então, o que me traz esperança para o dia de amanhã? Que Deus é soberano. Que Ele está no controle da minha vida. E que Ele não vai permitir que assolações, que tristeza, angústia, fome, escassez, crises, venha se instalar na minha vida e na minha família. Então é assim que eu devo viver, crer que meu Deus está no controle e que Ele me traz esperança para o dia de amanhã, porque Ele é soberano, está no controle de todas as coisas. Então eu preciso decidir a quem eu vou dar ouvido nesse momento de crise que eu estou vivendo. Os profetas do caos ou a palavra de Deus que diz que Deus está no controle, que Deus cuida da sua noiva, que Deus cuida dos seus filhos, que Deus sustenta os seus filhos, que Deus traz refrigério nos momentos de dor. Nós precisamos olhar para as duas situações e se apegar a uma delas. Eu lhe aconselho, nessa noite, que você se apegue à verdade de Deus. Mesmo quando as notícias, sendo verdadeiras, sendo concretas,
forem negativas, se apegue à verdade de Deus. Deus está no controle da minha vida. Quando você receber um convite para se apresentar no RH da sua empresa, Deus está no controle da minha vida. Quando você recebeu um diagnóstico negativo, Deus está no controle da minha vida. Quando muitas das vezes o boleto estiver para vencer, diz amém? Diga, Deus está no controle da minha vida e Ele trará provisão. Eu digo amém 2 vezes. Tem a opção de boleto lá para vencer. É crer na soberania de Deus até mesmo quando as coisas não forem positivas. E era assim, irmãos, que a igreja primitiva vivia. Era assim que os nossos pais, na fé, viviam. Era crendo na soberania de Deus quando tudo era contrário. Quando as notícias eram negativas. Não foi assim que aconteceu com a igreja primitiva. Não foi assim que aconteceu com Abraão. Não foi assim que aconteceu com Jacó. Não foi assim que aconteceu com Davi, no meio do deserto, depois de ter sido ungido rei de Israel. Ele falava, Deus está no controle, Deus é soberano, o tempo de Deus vai me visitar, a minha sorte será modificada. Precisamos crer na soberania de Deus, até mesmo quando as notícias não forem boas. Então, lembrar que apesar dos pensamentos, das dúvidas, apenas 8% daquelas dúvidas que circulam dentro de nós irão acontecer de fato. 92% são gasto de energia. Essa preocupação que toma conta de nós, o nome já diz tudo, preocupação, preocupado com algo que ainda não aconteceu. É isso que nos consome, é isso que consome a nossa força. Então, quando vier esse sentimento de preocupação, que é diferente de você ser responsável. Porque quando você é responsável, você sabe que você tem uma responsabilidade lá na frente, você tem algo, uma conta a ser paga, você tem um compromisso a ser realizado, então você é responsável, você sabe que você vai ter que honrar aquele compromisso. Agora, o preocupado é aquele que se preocupa sem motivo. É aquele que se preocupa sem motivo nenhum. Nós vemos isso à torto e à direito na sociedade. Quando, em março do ano passado, quando começou a pandemia do Covid-19, 16 de março, eu lembro-me como se fosse hoje, foi o dia que eu mais neguei vendas. Eu trabalho com venda de cesta básica na rua. Foi o dia que eu mais neguei vendas. Por quê? Você não trabalha com venda, como você pode recusar vendas? Porque o povo estava tão preocupado com tudo que iria acontecer, com o desfecho dessa pandemia, que as pessoas estavam desesperadas. E uma cliente minha, uma pessoa serva de Deus, uma mulher de Deus, queria encomendar 6 cestas básicas de uma vez só. Achando que ia faltar alimento, achando que iria faltar água, achando que iria faltar luz, que o mundo iria acabar naquele momento. Eu falei com ela, mas para que você quer a quantidade dessa de cesta básica? Você abençoar uma família, abençoar uma igreja? Não, é estoque que eu quero fazer por conta da pandemia. Não se preocupe. Deus é fiel. Deus está conosco, vai dar tudo certo. Faça a sua parte. Mas não se preocupe com isso. Então, isso é uma pessoa preocupada. Isso é uma pessoa preocupada. Então, quando essas dúvidas bater no teu coração,
olhe para a soberania de Deus. Existem coisas que nos deixam tristes? Sim. Os acontecimentos nos deixam tristes? Sim. No último domingo que eu estive pregando aqui, eu orei por 4 pessoas. 3 dessas 4 faleceram. Uma era uma amiga de Luciana, que trabalhava com ela no colégio. Outra pessoa era o sogro da minha cunhada, que estava internado. E outra, uma irmã da igreja, uma nova convertida aqui da nossa igreja. De 4, 3 faleceu. Isso não te deixa triste? Você está presente nesses sepultamentos e vê famílias enlutadas? Sim. Mas até mesmo nesse momento, eu devo crer que Deus é soberano. E que Ele sabe de todas as coisas. Por mais que no momento eu não consiga entender. Agora, é fácil falar isso para a família? É fácil falar isso para um ente querido? Muitas das vezes não. Muitas das vezes não. É fácil falar para uma mãe que perdeu um filho de 13 anos que Deus é soberano em todas as coisas? Não é fácil. Mas como filhos de Deus, nós devemos viver essa verdade e saber que em todos os tempos, o de hoje e todos aqueles que estão por vir, que podem ser mais difíceis do que esse que a gente está vivendo, Deus continua sendo soberano, Deus continua sendo fiel e Deus continua no controle de todas as coisas. Amém? Então guarda essa mensagem no teu coração. Eu quero nesse momento abrir um espaço aqui para a gente estar orando, irmãos. Primeiramente, estar orando por vidas. Nós cremos na soberania de Deus, nós cremos que Deus está no controle, mas mesmo assim, nós apresentamos vidas diante de Deus. Nós temos muitos pedidos de oração. Você, se tiver um pedido de oração aí contigo, apresente ele ao Senhor neste momento de oração. Pastor, eu não tenho um pedido de oração escrito, mas eu tenho uma pessoa em casa, enferma, doente, eu tenho um amigo desempregado, eu tenho um parente que está precisando de libertação, eu conheço uma família que precisa de restauração no casamento. Esse é o tempo de nós apresentarmos essa vida diante de Deus. E eu tenho aqui o nome de algumas pessoas que nós estaremos apresentando diante de Deus, crendo que a soberania de Deus estará alcançando essas vidas. Alguns são membros da nossa igreja, outros são familiares, outros são amigos, e como igreja nós temos a responsabilidade de sermos intercessores dessas vidas, crendo na soberania, que a última palavra vem de Deus. Essa semana uma amiga recebeu o diagnóstico de Covid, estava muito mal. Eu conversando com as filhas, eu sempre finalizava a conversa da seguinte forma: Deus está no controle de todas as coisas. Sua mãe é uma serva de Deus e tudo vai dar certo. Por quê? Porque eu creio na soberania de Deus. Então, todas essas vidas que serão comentadas aqui, Deus está no controle de todas as coisas. Temos aí a tiazinha do Guilherme, que a gente está orando, a dona Maria José, a irmã Terezinha, a vozinha de Mirelle, temos o Pedro, o netinho aí do Carlos, da Lúcia, que estava com dengue, mas está se recuperando. Temos a irmã Gessi, que luta contra o Alzheimer e agora também recebeu um diagnóstico de Covid. Temos aí o sobrinho de Helenise, o Adão Luciano, que está lutando contra um câncer. Temos o irmão Júlio, que hoje eu estive lá no hospital visitando ele, né, está muito desanimado, 3 meses longe da esposa, sem poder receber a visita da esposa. Temos aí o Fernandinho, que fez parte aqui dessa igreja e que hoje está lá em Itapuaçu, junto com a sua família, lutando contra o Covid-19. Temos a irmã Odete, que perdeu o seu esposo, né, na semana passada, o João, que foi uma dessas pessoas também que faleceu.
e hoje também recebeu um diagnóstico de Covid-19. Temos aí o padrasto da Kátia, seu Antônio, né? Kátia, professora do CDBB, está entubado. Tem aí o Emerson, né? O amigo da Gabi, também entubado. Tem a Érica e a Dani, né? Que são as primas da Camila, que está aqui, que também estão lutando. Temos a Márcia, que já foi recepcionista aqui da igreja, Márcia da Rua 8, também lutando contra o Covid-19. Ou seja, pessoas que estão passando por problemas. Mas nós cremos na soberania de Deus. E que mesmo na crise, e que mesmo na enfermidade, que mesmo na luta, Deus é Deus. E Ele está trazendo cura, restauração, libertação, mudando quadros para a glória de Deus. Deus é soberano. Aleluia. Eu gostaria que você ficasse de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós estaremos orando. Se você, irmãos, veio à casa de Deus hoje, e você está com o coração aflito, conforme o salmista estava, eu te convido a fazer uma coisa. Olha para Ele. Olha para o altar de Deus. Se alimente das promessas de Deus. Se alimente da palavra de Deus. Não tenha medo, Deus é contigo. Não permita que a angústia, que a dúvida, a incerteza tome conta da sua vida e creia na soberania de Deus. Se você foi tocado por essa mensagem, eu gostaria que você colocasse a mão no seu peito, que nós estaremos orando por você. E se você também tem um pedido de oração por um familiar, por um ente querido, esse é o momento de você fechar os seus olhos e apresentar essas vidas diante do Senhor. Aqui também tem pedidos de oração, são vidas que carecem da misericórdia de Deus. E nós estaremos orando. Eu convido você também que está em casa, nesse momento, que você feche os seus olhos aí, dobre o seu joelho, se apegue ao Senhor, porque nesse momento nós estaremos orando em nome do Senhor Jesus Cristo. E estaremos entregando diante de Deus, um Deus soberano, um Deus poderoso, um Deus que pode mudar todos os quadros da nossa vida. Aleluias. Glórias a Ti, Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, nós cremos no Deus soberano, Senhor. Nós cremos, Senhor Jesus Cristo, no Deus que transforma causas impossíveis, ó Deus. Nós cremos no Deus que encontra-se no trono da sua glória, governando e reinando todo o universo. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço a Ti, Senhor Jesus Cristo. Eu peço a Deus por as vidas dos meus irmãos que aqui estão presentes na Tua casa. Eu peço pela vida daqueles que estão em casa. Eu peço pela vida dessas pessoas que aqui foram comentadas e de outros tantos que muitas das vezes não vêm na nossa memória, Pai. São pessoas que estão vivendo momentos difíceis, pessoas que se encontram, ó Deus, no leito hospitalar, sobrevivendo, ó Deus, através de máquinas. Mas nós cremos no Deus soberano, nós cremos no Deus que está no controle de todas as coisas. Meu Deus, por vezes, Senhor, somos visitados pela angústia, pela dúvida, assim como o autor do Salmo 102 foi visitado, Senhor. Mas eu peço a Ti, Senhor, nos ensina, Senhor, até mesmo nos momentos de crise, Pai, olhar para o Teu trono, o trono de glória, e ver um Deus que reina e governa com a Sua destra poderosa. Ó meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, vai visitando, ó Deus, leitos, vai visitando famílias enlutadas, Senhor,
Vai visitando nesse momento corações atribulados. Vai visitando pessoas depressivas. Aquelas que sofrem, ó Deus, com a síndrome do pânico, do medo. Meu Pai, visita a tua igreja com o teu poder, com a tua glória. Manifesta a tua presença no meio do teu povo. E tira toda a dúvida, tira todo o medo, toda a incerteza. E coloca em nossos corações a convicção, a certeza que Deus está no controle de todas as coisas. E que agindo Deus, quem impedirá? E que Deus está trabalhando ao nosso favor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, vai desfazendo, Senhor, todo o laço do maligno contra a tua igreja. Vai manifestando, Senhor, o poder do teu Santo Espírito em nossos corações. Vai trazendo a sede, ó Pai, de buscar a tua santa e gloriosa presença. Vai trazendo um avivamento sobre a vida dos teus filhos. Vai transformando o desânimo e trazendo, ó Deus, o desejo de estar na tua casa para glorificar, para exaltar o teu santo nome, Senhor. Meu Deus, tu és soberano e está no controle de todas as coisas. E a tua igreja te adora, Senhor, porque reconhece a tua soberania, reconhece os teus feitos, reconhece a tua mão poderosa, que pode mudar os quadros mais negativos da nossa vida. Ó Pai, em nome de Jesus, transforma vidas, Senhor, transforma corações, Senhor, e faz, ó Deus, o teu milagre acontecer, Senhor, para a glória e honra do teu santo nome. Eu te peço, Senhor, e como igreja de Cristo, nós louvamos a Ti, porque cremos no Deus soberano, porque cremos na Tua soberania até mesmo nos dias difíceis, e Te adoramos, ó Deus, e bendizemos, ó Pai, o Teu santo nome, porque Tu é Deus na nossa vida, em todos os momentos, Pai. Assim, meu Pai, nós oramos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Edenilson, eu tenho vivido momentos difíceis. Como eu posso transformar esse momento da minha vida? Como eu posso mudar a minha vida de uma forma plena? Eu não quero viver assim, angustiado, atribulado. Eu quero ter essa paz no meu coração que transforma todo o meu entendimento. Como eu posso mudar essa situação da minha vida? Dando um passo para Deus. Voltando os seus olhos para o Senhor. Entregando a sua vida diante de Deus. Talvez, irmãos, você esteja aqui, mas ainda não tomou uma posição com o Senhor. É o tempo de Deus na sua vida. Talvez você esteja afastado do Senhor, sem motivo nenhum, você simplesmente virou as costas para Ele, esqueceu dEle. Mas Deus está te chamando de volta, porque Ele te ama, porque Ele tem zelo por ti. É o tempo da oportunidade. Se você foi tocado por essa palavra e deseja hoje levantar as suas mãos e se reconciliar com Deus, você que está em casa também deseja fazer um novo voto com o Senhor, faça um sinal com a sua mão que eu quero orar por você. Tem alguém aqui presente que gostaria? Todos são do Senhor? Alguém gostaria? Faça um sinal com a sua mão. Aleluia, se Deus é soberano em todas as coisas. Enquanto há tempo, há esperança.
As trombetas estão tocando nos céus. E os sinais estão aí. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu pastor. Aleluias. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti. Graças a Deus. Obrigado, pastor Adnilson. Tenho certeza que você ouviu a voz de Deus, amém? Ouviu o recado do Senhor. Como é bom quando nós ouvimos o recado do Senhor, guardamos, e depois Deus abençoa, irmãos.